Portinari, que nesta data comemora 197 anos da emancipação política e administrativa. A fundação, eu não sei muito dizer como que isso realmente funciona, mas é 197 anos da cidade de Limeira, do município de Limeira. E para a gente conversar sobre esse assunto, essa data tão importante para nós, da cidade de Limeira, para o Colégio Portinari, nada melhor que a presença do secretário municipal de Cultura, que, como pouca gente conhece muito sobre a cultura de Limeira, José Farid Zani, muito obrigado por aceitar o convite para participar desse podcast, o podcast do Portinari. Eu é que agradeço o convite, é um prazer para mim estar aqui, né, nessa escola. Tenho lembranças muito boas, muito agradáveis da história dessa escola também, né? Já há 26 anos, né? Marli, Margarete. Eu até fiz um trabalhinho de teatro aqui, né? Deixei como herança um professor. Professor Farid, é isso aí. Então é um prazer mesmo, né? E como você mencionou, nesse mês de setembro, próximo dessa data tão significativa que é o aniversário de Limeira. Eu fiz de propósito essa dúvida, essa pergunta, né? É emancipação política, é a fundação da cidade, para que as pessoas entendam por que 15 de setembro a gente comemora essa data tão importante para Limeira. É a fundação, comemora-se a data da fundação da cidade de Limeira, né? É o aniversário de Limeira. Então, é isso aí. E se fosse em inglês seria anniversary, né? Porque birthday é o dia do nascimento da pessoa, né? Então... Bom, o Farid dispensa apresentação porque ele é secretário de Cultura de Limeira há muito tempo, foi de vários governos, né? Bastante importante. Ele simplesmente é criador do Festival de Teatro, do Festival Canta Limeira, do Festival Nacional do Teatro, da Orquestra Sinfônica de Limeira, da Via Sacra, da Festa da Coxinha que está acontecendo agora nesse final de semana. Enfim, o Farid criou tantos eventos culturais na cidade que ele, sem dúvida nenhuma, vai ganhar uma estátua pela importância do trabalho dele na cultura da cidade, né, Farid? Então, por isso que eu já dispensei a sua apresentação e já fiz essa pergunta. Para essa semana especificamente, o evento talvez mais importante é a Festa da Coxinha. Eu queria que você nos contasse por que a Festa da Coxinha. Algumas pessoas me perguntam, mas o que tem a ver Limeira com a coxinha? Eu sei que tem uma história maravilhosa, magnífica, que é a história do Morro Azul, né? Quando Dom Pedro vinha para o interior do estado, né? Para o interior do Brasil, acabava se hospedando na casa lá de Dom Pedro, não é isso? É isso. Então, qual que é a ligação de Limeira? Por que a importância da Festa da Coxinha? Não, a ligação é total, né? Porque, inclusive, tem uma escritora limeirense, uma autora limeirense, a Nadir Cavazin, que é a esposa do Paulo Cavazin, que é um historiador, e ela fez um livro, né, a respeito dessa história tão interessante, né? Que é a história da coxinha ter nascido em Limeira. Então tem muita coisa documental assim, tem um pouco de lenda, mas abraçamos essa história, porque a partir do lançamento até dessa festa aí, a coxinha passou a ser patrimônio da cidade. Patrimônio de Limeira. Então foi exatamente estudando esses documentos, o livro da Nadir, essa história que era muito contada, que eu resolvi fazer a festa, né? Falei, nossa, mas Limeira foi a primeira prefeita, foi a primeira isso, primeira aquilo, mas aqui nasceu a coxinha, então merece também, né? Pois conta a história, né? Não sei se eu estiver errado, você me corrija, por favor, mas existia uma comitiva que vinha com Dom Pedro, passava pelo interior, se hospedava ali na Fazenda Dom Pedro, a Fazenda Morro Azul, que tinha a cor azul pela imensidão daquela mata, daquela floresta maravilhosa, né? Tinha uma casa de repouso e que das crianças que acompanhavam a comitiva gostava muito da coxinha, do frango, né? Isso. E quando a cozinheira da casa ficou sabendo que o menino vinha e não tinha mais coxinhas para fazer, ela inventou uma massa, um empanado, e ela pegou umas partes do frango que não era uma coxa e fez esse salgadinho, parecia uma coxa. E virou, sem dúvida, fazendo parte da história do Brasil como o criador da coxinha, não é isso? É verdade, você já fez um resumo da Se me perdoa, já estiver errado. Não, é essa mesma, a história é essa mesma, né? E que a família imperial vinha mesmo para a casa do Morro Azul, é verdade. E, inclusive, uma das peças mais visitadas do museu é a cama do Dom Pedro, a cama onde o Dom Pedro dormia, né? Então, todo mundo gosta muito daquela peça. E a história é essa, né? Conta que um dos filhos da princesa Isabel, ele só comia coxa de galinha. E num dos dias não teria
coxa de galinha o suficiente, ela pegou uma galinha inteira e desfiou a cozinheira, né? Pegou as partes do peito, Isso. as outras partes. Exatamente. E moldou na forma de uma coxa de galinha, né? E só que fez tanto sucesso, e consta também na história que a própria imperatriz Teresa Cristina, ainda já não sabemos porque não está documentado, né? Teria vindo também, Uhum. né? Para Limeira, na casa do Morro Azul, e teria provado essa iguaria aí, né? E levado pro Império. Então, aí a partir daí, né? Foi um sucesso tremendo, e a coxinha foi disseminada para todo o Brasil e para fora dele, né? Passou a ser prato obrigatório, inclusive. Passou. É uma questão, tem muita gente que reivindica, né? Não, a coxinha nasceu aqui. Não sei lá. Araraquara tem uma história voltada à coxinha. França, né? Na França. Pois é. E, aliás, tem um restaurante francês que anuncia a coxinha como um dos seus salgados, e ele anuncia, fala em francês a história, essa história que nós comentamos Olha agora. que legal. Né? Olha a importância disso. Exato. E a gente, às vezes, não consegue transportar isso para a cidade de maneira eficiente, não é verdade? Sim. As pessoas precisam saber de algumas partes importantes, porque, afinal de contas, eleva o nome da cidade, como você está dizendo aí, para a França, né? Sim. Agora, independentemente da festa da coxinha, nós estamos numa semana festiva. Tivemos aí, semana passada, é sempre muito perto a comemoração da independência do Brasil. Nós estamos passando por um momento político bem delicado. Eu não vou nem entrar nesse mérito, porque, afinal de contas, política a gente tem que respeitar. A democracia é o fato da gente poder, todo mundo, pensar da maneira que pensa e a gente poder respeitar a opinião dos outros, né? Com certeza. Mas agora, eu acho que é bastante importante que a gente também mostre para os nossos caros telespectadores aqui do Portinari, para os nossos alunos, né? A importância que é a história de Limeira, porque também pouca gente sabe efetivamente da origem da cidade, né? A gente tinha também, durante há 197 anos, 1826, né? Toda uma comitiva que também saía da capital paulista em busca de desbravar novas terras, né? E tinha um riacho aqui na região, né? E que também apresentava um cenário muito bom para que eles fizessem o primeiro descanso na saída, que era o riacho do Tatuíbi, que era o riacho do Tatu Pequeno. Tatuíbi, em Tupi-Guarani, é o Tatu Pequeno. E de rio, né? O riacho do Tatu Pequeno, não é isso? É isso. E era um lugar muito agradável. E o Frei João das Mercês... Essa história é verdadeira, Farid? Ela é de fato confirmada ou não? Não. Essa história é mais lenda. É né? mais lenda mesmo, né? É muito bonita, aliás, a história. Eu já até escrevi um texto para teatro a respeito dessa lenda. Né? Já fiz até uma música também, eu com o Joaquim Prado da Venda, fizemos uma música sobre Frei João das Mercês, na época que foi gravado um CD aqui na cidade sobre aspectos da nossa história. Né? É uma lenda muito bonita. Não confirmada. Não tem confirmação, não. Mas ela, por ser uma lenda, acaba sendo bonita, né? É muito bonita, é muito bonita. Então, conte-se a lenda, né? Porque é interessante, mas reservando a parte história e lenda, né? Então... O Frei, então, na sua passada por aqui, acabou sentindo dor, estava com febre, uma gripe muito forte, né? E durante a madrugada ele teria morrido, e junto com ele tinha um piquá, com as laranjas limas, né? As limeiras, né? Isso. E aí ele foi enterrado naquele local, que é ali na rua Cunha Bastos, ali na baixada da rua, do antigo, da Ponte do Suspiro, não é isso? Na rua Carlos Gomes, Senador Verde, por aquela região, onde foi a Praça Cambuí, não é isso? Você sabe bem dessa história aí. Mas não era desse tempo, não. Né? Não, eu sei. Mas aí teria nascido, então, uma frondosa árvore da fruta limeira a partir das sementes das laranjas que foram enterradas junto ao corpo dele, não é isso? Isso, é. Tem uma história tenebrosa, que ele teria sido envenenado e tal. Então, aí foi enterrado com as laranjas e nasceu no lugar, né? Surgiu uma limeira. E aí tinha um rancho onde as pessoas também se hospedavam, passou a chamar-se Rancho da Limeira. Isso, exatamente. Essa é uma lenda. Mas a nossa história é muito bem contada, inclusive por limeirenses ilustres, né? Como o livro do Reinaldo Busch, que conta uma história muito detalhada sobre as pessoas que construíram a história de Limeira desde o princípio, né? E, aliás, o nosso museu, quero até deixar à disposição aqui, né? O nosso museu é muito bom nessa parte de contar a história da cidade de Limeira.
né? Então, para a escola programar visitas guiadas, lá no Museu Major José Lery Sobrinho. Nós temos uma tradição aqui em Limeira que foi muito acentuada nos últimos anos, que é da cidade ser reconhecida, inclusive pelo trabalho de conservação de documentos históricos, né? Aliás, a história da coxinha, eu contei numa dessas reuniões, que a gente estava recebendo gente de todo o estado, aqui sobre um seminário sobre conservação de documentos históricos. Uhum. E nesse momento, né, eu falei da história da coxinha e anunciei que ia ter a festa da coxinha. Eu tinha conversado com o prefeito Mário Botiol, cheguei para o Mário e falei, ó, com essa história aqui, né? Ele falou, epa, eu quero saber dessa história aí. E quando eu contei a história para ele, ele falou, não, vamos fazer. Já determinou que fosse mesmo feita a festa, né? E foi aquele sucesso. Então, no museu, Carlinhos, você vai encontrar hoje um museu assim muito atual, né? Aquele conceito de museu que é uma reunião de coisas velhas não existe mais, né? O museu é dinâmico e está muito bonito. Limeira, inclusive, hoje é o polo 4 de museus determinado pela Secretaria de Estado da Cultura, né? Pelo CISEM, que é o Sistema de Museus do Estado. O que significa isso? Significa que Limeira, hoje, é onde se concentram as atividades museológicas e as cidades da maior região do Estado respondem a Limeira, né? É o Polo 4 que reúne cerca de 90 museus de cidades que inclui Campinas, Jundiaí, Americana, Piracicaba. Quer dizer, todo mundo responde para Limeira, que é a sede do Polo 4 de museus. Eu quero me permitir, Farid, usar o meu trabalho jornalístico agora nesse podcast, né, que não tem nada a ver com jornalismo, mas eu quero aproveitar essa minha postura enquanto jornalista e eu vou te surpreender com uma outra história. Eu tenho a impressão que a Secretaria de Cultura vai se interessar nesse assunto, porque meu pai, enquanto era vivo, meu pai faleceu já faz 4 anos, né? Ele me contou uma história dizendo o seguinte: a história do pastel de feira no Brasil também nasceu em Limeira. Não é essa? A partir do Toshio, marido da dona Teresa, que é a barraca de feira mais antiga aqui da região. E o Toshio, que trazia as verduras do Mercadão de São Paulo para Limeira, inventou a história de implantar a barraca da Teresa na feira e levou essa história para São Paulo. A partir daí que então se desenvolveu a cultura do pastel de feira no Brasil. Olha aí. Eu não sei se é verdade, mas é uma história que meu pai contava. Meu pai tinha muita amizade com o Toshio, porque o Toshio tinha banca de feira na frente da minha casa, ali atrás do Castelo Branco. Então é um assunto que eu gostaria até de abordar nesse podcast, para a gente até levantar uma pesquisa sobre esse assunto aí. Nossa, quem sabe... Talvez até seja interessante. Esteja nascendo aqui a festa do pastel de feira. A festa do pastel de feira. Porque Limeira é muito forte, né? Muito. Aliás, a cultura de salgados, né? Dessas iguarias, né? Na culinária de Limeira é muito forte, né? Nós temos aqui os melhores bares, né? Que tem as melhores coxinhas, né? Eu até brinco, né? As melhores coxinhas do mundo estão em Limeira. Mas é isso, isso. Aliás, quando eu tive a ideia de fazer essa festa, daí tem o Evandro Leite, que passou a ser o coordenador dessa festa, nós tivemos o cuidado de chamar daí uma parceria que foi feita até com o Instituto Gourmet, e que foram 3 técnicas em gastronomia que fizeram. Nós abrimos um edital para inscrição das receitas, depois as pessoas precisavam levar as coxinhas para serem degustadas e avaliadas, para saber o que ia para a festa. Quando eu fui participar dessa degustação, olha, a aula que você tem de gastronomia, ouvindo as pessoas que são do ramo, isso é impressionante. Como o conhecimento, né? Cada um no seu quadrado mesmo, né? Então, foi muito interessante ver essa história e de como realmente aqui em Limeira há muitos empreendedores dessa área. Fui descobrir daí empresas que fazem máquinas de produzir coxinha. Pois é, tem uma máquina de fazer, de fabricar coxinha. Exatamente. Que produz uma quantidade em larga escala, exatamente. Inclusive, é isso? E aí, né, a partir disso, a gente conheceu também, e a festa passou a ser um estímulo também ao empreendedorismo, né? Nós temos, assim, depoimentos de pessoas que começaram na festa e depois o seu negócio se expandiu e passaram a viver disso, né? Uhum. Então, ali a gente uniu história, gastronomia, arte, né? Porque também abre espaço para os artistas da cidade. E é uma festa que, na sua 3ª edição, já está consagrada no calendário de Limeira. E eu vou render uma homenagem a você, porque eu sei que também você
através do Festival Canta Limeira, que foi lá quando eu comecei a minha carreira no rádio, já há mais de 40 anos, né? Você introduziu o primeiro Festival Canta Limeira, que também abriu um horizonte enorme para a expansão da música, né, natural, a música popular, né, a música ali das praças, né, para que isso se tivesse um poder de divulgação muito maior. Então, parabéns pelo Canta Limeira. Eu queria que você falasse também a respeito de como é que surgiu essa ideia do Canta Limeira e o que tem hoje, né, a partir dessa ideia do Canta Limeira. O Canta Limeira, na época, eu nem estava na política ainda, mas com a Avena, nós estávamos num momento assim muito importante da nossa carreira, participando de festivais por todo o Brasil, né? O Grupo Avena ganhou festivais no Brasil mais inteiro. Mais de 200 prêmios em festivais por todo o Brasil, né? E, então, aí a professora Dora, porque eu fazia parte da diretoria do CPP, falou, não, nós vamos fazer um festival. Queria fazer um festival de música, né? A gente já tinha vencido também alguns festivais que existiam antes, né? Na época do Roberto Paulino, né? Do saudoso Roberto Paulino, que já aconteciam em Limeira. Mas eu criei, baseado no que a gente viu nos festivais por onde a gente passava, fazer um para Limeira e trazer também toda aquela turma que se formou, né, nos anos 80, que viriam e apareceram aqui em Limeira. Grandes nomes dos festivais. Aí surgiu esse festival que permaneceu, né, no calendário. Só houve uma interrupção quando, em um determinado período da minha vida, eu não estava ligado à política de Limeira. Eu fui trabalhar em Americana e Santa Bárbara. Aí teve um lapso de 8 anos. O festival ficou sem ser realizado. Mas daí, ele retornando, não saiu mais do calendário. E aí o festival também passa por mudanças, né? Vai se atualizando. A oportunidade de muitos outros artistas limeirenses despontarem também, né? Por Sim, exemplo, com certeza. Você vai me ajudar aqui. A própria Cato, a Silmara Cato. Silmara Cato venceu o primeiro Canta Limeira. O Paulo Túlio, né? Que era o esposo dela na época. Isso. A própria banda do Lois, né? Sim. A banda Câmbio Negro. Aquele próprio era mais na área do rock. Mas nós não deixou de desfrutar dessa percepção de que a música brasileira limeirense é muito forte, não é isso? Sim, hoje nós Edson temos... Hudson. E hoje nós temos uma quantidade imensa de cantores e compositores da cidade, né? Um celeiro de talentos na área da música, tanto popular quanto erudita, né? Diga-se de passagem. Esta edição do Canta Limeira esse ano foi super especial, porque nós tivemos 15 composições, todas de compositores e intérpretes limeirenses. Foi no Parque Cidade, e eu consegui uma parceria com o Sesc. Para encerrar aquele momento desse Canta Limeira, trouxemos a Ana Canhas, né? Ana Canhas cantando Belchior. Foi um dos shows mais lindos que eu já vi, né? E coroou essa edição do Canta Limeira, valorizando, inclusive, os artistas da cidade, né? O Belchior foi um dos grandes poetas da nossa geração, né? Sim, sem dúvida, de grande importância, com um poema maravilhoso, né? Sim, grande compositor, maravilhoso, né? A Elis consagrou o Belchior, né? O maior sucesso da vida dela é a música dele. Né? Como Nossos Pais, Velha Roupa Colorida. No mesmo disco, que é o Falso Brilhante, ela lançou essas duas músicas. E o Belchior virou, né, esse grande nome da música brasileira. E é uma geração nova de cantores, e a Ana Canhas é uma das grandes representantes dessa turma. Ela escolheu fazer um show só com músicas de Belchior, né? Ana Canhas canta Belchior. Deu muito certo, ela ganhou o prêmio APCA de melhor show, né? Tem uma turnê pelo Brasil e nós tivemos a felicidade de ver Limeira incluída na turnê da Ana Canhas, exatamente no Canta Limeira. Eu queria lembrar também de um outro festival bastante importante, né? Não é bem festival, mas é uma apresentação teatral, que é o Via Sacra, também criado na sua gestão enquanto secretário municipal de cultura. Que ano foi a criação do Via Sacra? 91. Que também foi um enorme sucesso. Hoje a gente vê o Brasil inteiro fazendo festivais, né? E a gente sabe que você também implantou numa época importante, que esta encenação que atrai a atenção de muita gente, não é verdade? Muita. A Via Sacra, eu adoro esse projeto, né? E é um projeto que resistiu, não foi interrompido, né? Desde que foi criado. Mesmo quando eu não estava mais aqui na cidade, a Via Sacra continuou. Né? E foi também sofrendo adaptações, se mudando. Inclusive, eu tinha um sonho, que era fazer um musical sobre a vida de Cristo, né? Porque eu adoro musicais.
E eu transformei a Via Sacra no musical. Eu escrevi o texto. E aí... Começou originalmente na Praça Toledo Barros, na Gruta, porque a Gruta também tem uma história muito ligada à questão da natividade e da questão dos 33 degraus, que corresponderiam aos 33 anos de Cristo. Isso. E talvez teria sido ali o cenário ideal para se implantar esse tipo de festival, né? Esse tipo de apresentação. Exatamente foi isso que aconteceu. E quando foi reformada a Gruta, né, o Luiz Augusto Kell, que foi o arquiteto responsável pela reforma, ele foi levar essa história... Né? Ele pesquisou um dos símbolos. O avô dele, que tinha sido o Hector, né? o arquiteto que até então tinha projetado a Gruta. Eu era engenheiro da prefeitura nessa época, trabalhei nessa reforma. Né? Aliás, eu quero registrar aqui também, para a gente saber, e nós estamos no ar aqui, mas tem o trabalho da retaguarda aqui do Rafael Lucas Oliveira, que é o nosso coordenador do ensino médio, que está aqui fazendo os cortes, está fazendo toda a programação aqui da logística desse podcast, tá bom? Legal, deixa a gente bonitinha aí, Rafael. Capricha aí, Rafa. Além disso, tem outros cenários importantes também que fazem parte da cultura do dia a dia da nossa cidade, né? Nós estamos nesse mês aqui, eu sei que a sua, talvez... maior festa dessa semana é a Festa da Coxinha, mas tem outros eventos importantes também. Nós tem muitos eventos, aliás, todas as secretarias da prefeitura têm atividades, né, alusivas ao mês de aniversário da cidade, né? Muitas inaugurações, muitas apresentações, o esporte, o meio ambiente, né? O horto totalmente reformulado. Então, tudo isso acontece nesse mês, né? Uma extensa programação. A própria Secretaria de Comunicação tem um evento também, que é o Comunica Mineira, né? Nosso quarta-feira que vem, Serginho, isso, que faz esse evento. E o momento culminante é a Festa da Coxinha, porque ela inclui o dia 15 de setembro, que é o dia do aniversário da cidade. Tanto que nós começamos a festa no dia 14 com o show do Paulo Miklos, que é mais uma parceria com o Sesc que nós fazemos, né? Muito bem-vinda. Agradeço ao Sesc, né, por essa parceria constante. Mas no dia 15 é que é feita, digamos, a abertura oficial da festa, embora ela tenha começado no dia anterior, que é no momento em que se comemora o aniversário da cidade. Então, tradicionalmente, a atração da noite no palco principal é da Orquestra Sinfônica de Limeira. É uma orquestra maravilhosa. É maravilhosa. E antes da Sinfônica, a gente, junto com a Sinfônica, que toca o hino nacional e toca o hino de Limeira, a fala, né, do prefeito, do presidente da Câmara, do deputado Miguel Lembardi, enfim, das autoridades que estarão lá, inclusive um representante da Secretaria de Estado da Cultura estará presente também. Foi um ato corajoso criar a Orquestra Sinfônica de Limeira. Foi. Não foi fácil, né? Não foi. Eu até aproveitar, embora você falou do Comunica Limeira, né? Também não são muitas pessoas que sabem que Limeira é o berço da citricultura nacional, porque foi a capital da laranja, não é mais hoje, mas ela ainda é a cidade que mais cria, né? Mudas cítricas, né? Mudas normais. Limeira também é a capital do folhado, porque aqui também nasceram grandes indústrias de joias, né? Na época anos atrás. E pouca gente sabe que Limeira é um grande cenário do setor de radialistas do Brasil. Per capita, né? Em termos per capita, Limeira talvez seja uma das maiores cidades de criação de radialistas no Brasil. Que maravilha. Grandes profissionais que nasceram aqui em Limeira e coisa de 50, 40 anos atrás. É uma carreira maravilhosa. Muita gente. Muito. Limeira tem, desculpa eu até ouso falar, porque eu sou do rádio, né? Mas tem como é que eu diria? Um grupo de radialistas muito bons, muito competentes, que fazem parte de um trabalho importante para a história do rádio no Brasil. Certeza, você ajudou muito nessa história com o seu trabalho de anos e anos, né? Nós criamos muitos profissionais que fazem sucesso no Brasil inteiro hoje, né? Bastante gente. Eu não vou nem ficar citando aqui, porque eu não gosto de citar alguém e esquecer. Aí você esqueceu de mim e vai ficar magoado comigo. Então eu vou só dizer isso, já tá bom. Farid, eu queria também aproveitar a sua presença aqui para destacar, dentre outras coisas também aqui, a questão da indústria limeirense, né? A indústria tem também uma participação importante a partir da máquina São Paulo, que foi através do Dr. Trajano de Barros Camargo, que dá o nome à rua mais longa e mais importante, que era a antiga Rua do Comércio, que ninguém sabe é a Avenida Anhanguera, né? Era a rodovia Anhanguera que ligava São Paulo à capital.
E ali também começou toda a história da indústria. O Limeira também tem um mercado industrial, um mercado de indústrias, né, muito forte, especialmente no ramo de autopeças, que tem aqui grandes empresas que movimentam o mercado automobilístico brasileiro, das maiores importâncias do Brasil, não é isso? É isso, né? Com certeza. Recentemente eu estive lá no Senai, né? Na comemoração dos 61 anos do Senai, né? Inclusive a família Varga, né? Estava presente ali e tem uma participação muito significativa na história da indústria de Limeira, né? Então, naquele momento, muito se falou a respeito dessa vocação, digamos, né? Da cidade de Limeira, né? Nessa área da indústria também, né? Para a gente ter uma ideia da importância, né, do Dr. Trajano, que foi um jovem, um cara que tem um talento fantástico, foi para a Inglaterra estudar engenharia, foi um dos grandes engenheiros que teve nesse Brasil, casou-se com a dona Maria Tereza, né, e com a morte dele, a Maria Tereza foi a primeira prefeita mulher do Brasil. Para quem não sabe, Maria Tereza de Barros Camargo é a grande primeira prefeita de Limeira, que dá um nome à nossa avenida aqui. O Colégio Portinari fica na Avenida Maria Tereza de Barros Camargo. Né? Exato. Né? E tem uma história bonita também sobre a postura da mulher, né, no cenário brasileiro, com grandes políticas também. A gente sabe aí da importância que é a participação das mulheres na política da cidade, não é isso? Com certeza, né? É um marco importantíssimo. Agora, inclusive, né, com essa luta das mulheres, o feminismo, né, que já vem há alguns anos e ganhando cada vez mais força, a mulher ganhando cada vez mais espaço na vida pública, inclusive, né? Essa história é muito lembrada, né, de que Limeira teve a primeira mulher prefeita do Brasil, né? Então, é uma história realmente muito interessante. Mais uma vez eu reforço, né? O nosso museu, né, dá muito valor para essas histórias, né? E tem tudo registrado lá. Tanto essa parte da indústria que a gente comentou, quanto essa participação, né, na vida política da mulher. A máquina São Paulo, que eu disse agora há pouco, nós descobrimos recentemente aí, a prefeitura implantou lá o lago, na frente daquele paredão de tijolo, onde foi a primeira sede da máquina São Paulo em Limeira, não é isso? É isso. Ali foi o grande berço de outras grandes indústrias de Limeira, que eram funcionários que trabalhavam lá e que depois, com a habilidade adquirida, com toda a técnica desenvolvida por esse engenheiro maravilhoso, acabou, né, criando outras importantes indústrias. A Rockwell, que foi a maior produtora de rodas do Brasil, a Varga, que foi a maior produtora de freios do Brasil, uma empresa inovadora, fantástica, né? E outras tantas, né? Fora isso também, talvez as pessoas não saibam, né? A máquina São Paulo, no final, quando o Dr. Trajano já tinha falecido e tal, ela foi adquirida pela Mercedes-Benz, que era uma empresa alemã, né? E segundo a informação também extraoficial que eu tenho, que a Mercedes-Benz ia implantar no Brasil a primeira fábrica de automóveis do Brasil, que era o projeto da Perua Kombi. Era um projeto alemão que, eu não sei por qual motivo, a Mercedes acabou desistindo do projeto e vendeu o projeto para a Volkswagen e implantou a primeira indústria de veículos no Brasil, em São Bernardo, através da Volkswagen. E o primeiro carro foi a Kombi. Aí, tá vendo? Que agora tem aquele comercial maravilhoso, né? Pois é, da Elis Regina. Elis e Maria Rita. Com a Maria Rita, né? Então, também são coisas que eu trouxe você aqui pra gente falar, porque é importante, né, no cenário local, que as pessoas saibam um pouco mais da nossa história, da importância que Limeira significa para o Brasil, né? Com certeza. E eu também eu tinha uma visão um pouco mais distanciada da indústria, até por causa da minha atividade, como ser profissional do teatro também. Eu comecei a ser chamado para fazer trabalho dentro das indústrias na Semana de Prevenção do Acidente, nas CIPATs das indústrias. Uhum. E uma das primeiras foi a Varga, né? TRW depois. Uhum. E ali eu criava um grupo de teatro com funcionários. Então era uma experiência muito interessante, não era uma coisa que eu levava um espetáculo pronto num dia, não. Ficava 2, 3 meses escrevendo e dirigindo o espetáculo, e depois eles apresentavam para todos os funcionários. Então era uma coisa muito, muito bacana, porque eles se viam, né? Que ano foi isso, Farid, mais ou menos? Lá, 1970 e alguma coisa? 80? Não, já foi bem mais para frente. Mais para frente. Mas eu posso dizer para você que hoje é algo que é moda, né? As empresas colocam esse tipo de treinamento de
E Limeira já fazia isso há muitos anos Fazia atrás. muitos anos. Então, até a indústria limeirense tem esse foco voltado para a questão do relacionamento humano, das pessoas, do funcionário, dos colaboradores, que eram peças importantes no desenvolvimento da cidade. Isso. Olha, eu fiquei encantado com essa possibilidade, porque depois chamou a atenção. Eu fui depois para Rockwell Magali fazer lá, fui na Ginomoto fazer, na Ripasa, que chamava-se Ripasa, depois mudou o nome, né? Então, também me ajudou muito a ter esse olhar para a importância da indústria aqui na cidade de Limeira. Agora, eu queria que você nos desse aqui em primeira mão qual é o... Eu sei que sua cabeça está pensando aqui, eu sei que você é um cara irrequieto, né? Está sempre criando coisas... já visto que eu já falei que você já criou na cidade. Esqueci de alguma coisa aqui? Com certeza, mas muito bem. Desculpa. Talvez não tenha tido tempo de estudar tudo. Não falamos do Verso e Voz. Pois eu adoro esse projeto. Voz do Estudante, Voz Maior, tem bastante coisa. Qual é a próxima tacada do secretário Farid aí para a nossa cidade? Qual vai ser que você está guardando? Vamos divulgar em primeira mão aqui para a gente, vai. Olha, nós temos primeiro que só manter essa programação que a gente tem já é um trabalho difícil, fantástico. Né? Mas o nosso objetivo é manter cada vez mais essa programação ativa, e eu tenho muito apreço pela formação cultural. Eu acho que a gente traz isso, né, da minha vida como professor, não podia ser diferente. Então, eu tenho muitos planos assim para fazer. Você criou o Departamento de Memória Municipal também? Foi criado quando eu fui secretário, né? O Departamento de Memória, que inclui o museu, provavelmente o restauro agora do Palacete Tatuíbi, o centro de memórias, né, de Limeira será levado para lá também, né, quando for inaugurado. Então, temos muitas ações, né, nessa área aí, né, principalmente na área de formação cultural. A nossa orquestra sinfônica, que, né, também, junto com a criação da Orquestra Sinfônica, nós criamos a Escola Livre de Música, né, para formar músicos. Então, hoje nós temos 600, 700 alunos por ano que estudam viola. A partir de que idade? Cada curso tem uma idade, né? A partir de 7 anos, a Escola Livre de Música já aceita, né? né? Criança que eventualmente vai para a rua, vai ter contato com um mundo não tão legal, podem ter momentos agradáveis aprendendo música. Mas olha, inclusive, teve até 7 anos, porque o maestro é muito rigoroso com isso, né? Mas às vezes tem criança que tem tanto talento, como aconteceu com o filho do nosso secretário de segurança, o Wagner Mark, né? O Giovanni, o filho dele, com 6 anos. O menino tem ouvido absoluto. Então ele foi com o violino lá, o maestro falou assim, o que eu vou fazer? Eu tenho que pegar imediatamente, né, esse aluno. Então esse pessoal estuda, né, gratuitamente. A nossa escola e a orquestra tem um reconhecimento até internacional. Todo ano nós temos o Encontro Internacional de Cordas, trazendo músicos que vêm do mundo inteiro. Esse ano nós tivemos aqui uma violinista, Irmina Trincos, uma violinista polonesa que mora em Londres. Veio fazer com a nossa Orquestra Sinfônica de Limeira o concerto para violino e orquestra de Tchaikovsky, que é um dos mais difíceis do mundo. Fez uma apresentação aqui com a nossa orquestra, né? Antes de ir para Berlim, para Londres. E aqui nós tivemos, inclusive, estreias de obras da área de música erudita que estrearam em Limeira, né? Por exemplo, tem uma compositora americana chamada Rain Worthington. A Rain é uma compositora muito... ela é muito respeitada em Nova York, e ela estava em Nova York no dia 11 de setembro, né? O fatídico 11 de setembro, há 22 anos atrás. E essa sensação que ela teve naquele dia, que foi uma coisa horrorosa, ela quando perguntava para ela o que você sentiu, né, como música, como, né, musicista, ela falou que tinha a sensação de vidro moído. E ela escreveu uma peça. Tamanha a desgraça. Tamanha a desgraça. Ela sentia a sensação e o barulho de vidro moído. E ela escreveu uma peça, né, chamada Shredding Glass, que é realmente exatamente vidro moído. Sabe onde foi a estreia dessa peça? Em Limeira, na Igreja Boa Morte. Que legal, que legal. Aliás, aproveitando que eu gosto muito de falar de Limeira, né? Eu sou apaixonado por essa cidade. Limeira também tem um hino, o hino a Limeira da professora Dircéia Ciarroque,
que é considerado um dos hinos municipais mais bonitos do Brasil. É lindo. O hino a Limeira é fantástico, não é isso? É lindo. Já participei de uma gravação, inclusive. Com ela também, Eu, ou não? Joaquim, a Vera China. Dona Dircéia, é logo que eu comecei a dar aula, a Dircéia dava aula de música no Trajano, né? Ela deu aula de Ela música já para tava- mim também no Castelo Branco. Ela estava saindo. Fomos E ela, obrigados a aprender a cantar o hino. naquele piano do Trajano ali. E aí houve uma gravação, né? Inclusive, a minha querida saudosa Vera Schneider também, né? A Vera, a Carmencita Glória e a Dircéia acompanhou, a professora Dircéia acompanhou aquela gravação, né? É uma gravação para a qual eu dou muito valor também. É sem dúvida um hino fantástico, na verdade. Tem outro hino aqui muito legal também. Da sua autoria, o hino da Inter de Limeira, né? Você achou que eu ia esquecer de falar, né? O Farid é o autor do hino à Inter de Limeira, né? O hino que, né, em 1986, quando Limeira foi a primeira cidade do interior de São Paulo a conquistar um título do Campeonato Paulista de Futebol. Hoje não é tão importante, mas na época o Campeonato Paulista talvez era o melhor campeonato de futebol do Brasil. Exatamente. Em 1986 nós fomos lá contra o meu Palmeiras e conquistamos o título de campeão paulista de futebol, que teve inclusive com a sua participação, a sua e do Joaquim, do Joaquim. Prado, né? E o Avena gravou. Na época nem tinha um estúdio tão profissional aqui, nós fomos gravar em Campinas, porque a equipe da Inter que foi procurar a gente. Eles estavam tocando, quando fazia gol, o hino da Inter de Porto Alegre. Já havia um hino, né? Que tinha sido composto. Que quase ficou o hino da Inter de Limeira. Então, não, mas eles não encontravam, não sei, mas foram pedir. Foram pedir, falei, não, nós vamos fazer. A nossa parte, a gente criou esse hino, né? E no dia seguinte que ele foi gravado, estava tocando no Brasil inteiro, porque a Inter estava, né, subindo, estava a poucos passos de se tornar campeã. Olha, Farid, eu quero dizer que é uma grande honra, uma grande alegria recebê-lo aqui nesse nosso podcast, né? O podcast do Portinari. Dizer que, pelo respeito, pela admiração que temos por você e pela alegria de trazer tantas informações importantes, especialmente para os nossos alunos, para os nossos pais que acompanham o nosso podcast aqui. E é uma honra muito grande tê-lo aqui com a gente. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a você, o Rafael, a Marli, a Margarete, toda a equipe aqui da escola, a equipe pedagógica, é uma escola tão querida, né? E eu acompanhei o progresso dessa escola aqui, né? Desde que ela nasceu, ali na rua 7 de setembro, né? Então, fico muito feliz com o sucesso. Muito obrigado. Agradeço essa oportunidade de estar aqui. A cultura lá está de portas abertas para o Portinari. A gente esqueceu de falar alguma coisa nessa semana tão importante, Farid de Limeira? Certamente um monte de coisa, né? Certamente. Mas também a gente não vai conseguir lembrar de tudo aqui, mas assim mesmo é uma grata satisfação em aproveitar a sua presença para falar especialmente de Limeira, tá bom? Muito obrigado. Mas você não vai embora não, antes de eu perguntar uma coisa, que eu sei que também uma das suas especialidades, você é um cinófilo, ou seja, um grande amante do cinema, não é isso? Ah, sim. E a gente também teve alegria hoje, foi anunciado que tem um filme brasileiro, chama-se Retratos Fantasmas, que vai concorrer ao Oscar de melhor filme internacional, não é isso? Eu espero que concorra, porque ele tem que ter uma grande jornada agora. Confirmou hoje. Não, ele foi confirmado como o representante do Brasil. Do Brasil, para concorrer. Para disputar uma das vagas na categoria melhor filme internacional. Eu, no sábado, fui ver, e aí eu falei, inclusive, numa roda de amigos, vou ver o filme que vai representar o Brasil. Você conheceu o filme, gostou ou não? Maravilhoso, eu adoro. Aliás, escrevi sobre ele, já escrevi, vai sair no sábado. Retratos Fantasmas é do Kleber Mendonça Filho, que é um dos cineastas meus favoritos. E ele foi escolhido pela Academia Brasileira de Cinema. Isso, a comissão de seleção da Academia tinha 28 filmes pré-candidatos. Teve uma peneirada que resultou em 6. E dos 6, nessa terça-feira, dia 12, saiu a escolha que eu tinha certeza absoluta que ia ser Retratos Fantasmas, né? É um filme belíssimo, é um documentário. O Kleber Mendonça fala, inclusive, muita coisa filmada dentro do apartamento onde ele morou, onde ele fez várias cenas do Som ao Redor, que é um filme consagrado internacionalmente pela crítica, né? Depois ele fez o Bacurau, né? Que também ganhou o prêmio em Cannes, né? E o Aquarius. E por questões aí, não sei por que, não acabou.
Aquários e Bacurau não foram representar o Brasil, né? Então, eu acho que é uma grande chance agora desse documentário fazer uma bela figura no Oscar. Eu deixei esse assunto para o finalzinho do nosso podcast aqui, Farid, porque vai ficar um convite para você aqui, para a gente bater um outro papo, convidar os nossos professores, o Rafael Lucas, para fazer também um trabalho com você, para a gente falar um pouco sobre cinema, sobre essa arte que é de extrema importância para a cultura popular. Essa falou por último, mas se falasse no começo, Por não isso, ia ser outro assunto. por isso que eu deixei para o final. Obrigado aqui, professor José Farid Zaine, secretário municipal de Cultura de Limeira. Tem uma grande admiração, ele é uma pessoa que tem uma cultura fantástica, por isso, merecidamente, é o nosso secretário de Cultura eterno, né? Porque quase todos os governos teve a participação do Farid. Obrigado, viu, Farid? Eu é que agradeço mais uma vez. E olha, desde que a Secretaria de Cultura foi criada, teve 11 secretários de cultura. As pessoas confundem às vezes, pensam que eu estou lá sempre. E pessoas boas, viu? Né? Muito boas, muito bons. boas. É que eu alterno às vezes com a Câmara, né? Minha atividade política, mas só que eu nunca deixo a cultura. Então, estou sempre ligado à música, à arte, ao teatro. As pessoas pensam que eu estou sempre como secretário. Pois é, dos 11 nomes, você sempre é o mais lembrado e por isso que você é o autor do nosso convite aqui, porque você realmente merece estar falando para a gente sobre cultura de Limeira. Obrigado, foi um enorme prazer estar aqui. Um abraço a você, sucesso para a escola. E adorei o nome, viu, o podcast. É legal, criação do Rafa aqui também. Obrigado, viu, Rafa? O Rafael Lucas é o nosso coordenador do ensino médio, né? E ele também trabalhou bastante nesse projeto. Aliás, a Radiação, que é este estúdio onde a gente está trabalhando, também foi pioneira. Lá no prédio da 7 de setembro, nós criamos a Radiação, lá em 1999, né? Tínhamos 2 anos de Portinari e criamos a Radiação, que é esta rádio que tem a interação dos nossos ouvintes, dos nossos alunos que fazem os seus trabalhos. Pouca gente sabe também que a gente tem aqui programas de rádio elaborados pelos nossos alunos aqui. Maravilha. Muito obrigado, Farid. Eu que agradeço. Nós estamos encerrando assim então o nosso podcast. Quero agradecer mais uma vez ao professor José Farid Zaine e partindo aí para que tenhamos novidades aí nesse projeto novo que o Colégio Portinari está implantando através do nosso podcast. Muito obrigado aí pela honra da sua audiência, pelo carinho de você estar junto com a gente e é sempre muito bom a gente dizer que logo, logo teremos aí um outro bate-papo com pessoas importantes aqui da nossa Limeira. Até lá.